Graças a Deus, vocês me ouvem? Irmãos, tive... Maravilha, Sim. maravilha, obrigado. O que acontece? Esse delayzinho do horário, peço perdão para os irmãos, mas por conta que cheguei aqui no Monte Remo, a gente tá carregando freezer, geladeira, balde de lixo, insumos, espeto, bastante coisa. A gente saiu com 3 carros agora lá do Garden, lotado com reboque, subindo as coisas para cá. Então nós estamos o tempo inteiro servindo a sua vida, tá bom? Então, por conta disso que tive esse delay aí. A gente chegou de madrugada no Garden, a gente passou o dia inteiro ontem aqui, uns 27 irmãos mais ou menos, arrumando coisa aqui, organizando. E aí no final, a gente saiu daqui mais tarde, chegamos no Garden e aí fomos na madrugada já com alguns irmãos ali já organizando as coisas, colocando já freezers, o Cauã, o Ali, o Jefferson, quem estava mais conosco lá? O Léo, o irmão André, o Gabriel, o Vila, enfim, o Franco. Estávamos lá na madrugada, carregando os reboques, né? E sei que era 15 para 7, isso aí, 15 para 7, já levantei, e aí já organizamos as coisas, a Luana já começou também, já deu um banho no guri, já deu um pau na guriazinha e tal, e já exortamos a família para começar meio-dia. E aí banho, não é um evento, né, para sair de casa, aquela coisa toda, enfim. E aí conseguimos sair do Garden e chegamos agora aqui. Amém? Tudo preparando aqui, várias viagens, trazendo freezer. Obrigado, irmã Cléria, por mais uma vez emprestar o freezer também. O irmão Ricardo emprestou freezer também. Tantos irmãos, né? O irmão Vanderlei estava lá agora, foi no Garden, agora chegou também, quase na madrugada. E aí pegou um reboque, levou lá pro Garden e cortou os tonéis para fazer as churrasqueiras, né? Que a gente os nossos estavam muito velhos. Fizemos isso agora também. Ele fez isso para nós agora. Ficou até 10 horas da manhã lá no Garden, servindo, né? Todos então servindo aí para que a gente tenha 4 dias muito especiais aqui em cima, tá bom? Então sempre lembre, tem muita gente que sempre está servindo a sua vida. Irmãos, que enquanto você não está vendo, mas eles estão trabalhando para que você seja sempre... É uma família, né? Os pais ou os irmãos mais responsáveis, eles vão cuidando dos outros, né? Tem um tempo daqueles que só recebem, e depois desses que só recebem, ele vai crescendo, vai amadurecendo, e aí chega a hora de servir os outros, né? Por isso que eu até falo aqui, aqueles que não serviram fazendo toda essa logística, nos dias que nós estivermos aqui, aí é só hora de servir, de organizar, claro, daí tem bastante gente, né? Fica mais fácil para todo mundo, mas no mínimo isso, né? De a gente revezar também limpando os banheiros aqui em cima, organizando ali embaixo a cozinha, lavando o prato, lavando as grelhas, enfim, tantas coisas que a gente vai fazer aqui em cima, mas é só a oportunidade de servir, tá? E sempre lembrando, embora a gente vá fazer escalas, né? Mas é para além da escala, né? É o coração. Amém? Então sempre nós somos uma família de responsáveis para que a gente sempre tenha o melhor ambiente. Amém? Hoje então, chegamos aqui no capítulo 15 de 2 Reis. E a gente viu aí, então, os reis de Israel, tanto as tribos do norte quanto as tribos do sul, e Deus levantando profetas para alinhar esses reis que estavam se desviando tanto dos caminhos do Senhor,
Deus levanta o profeta Elias, depois Deus levanta o profeta Eliseu. Falamos das 20 tribos as tribos do norte e as tribos do sul, né? E das tribos do norte, 20 reis e 20 fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E das tribos do sul, 8 de 20 fizeram o que era bom diante do Senhor. E 12 fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Pois bem, era um tempo de muita corrupção moral, religiosa aqui em Israel. E a gente está vendo então Deus levantando profetas para denunciar e para alinhar esses reis. E a gente vê também a bondade de Deus usando esses profetas, respaldando esses profetas. E nessas histórias a gente vê então princípios, fundamentos, evidências, né, de como Deus age, daquilo que está no coração de Deus, né, como que Deus propõe, né, a relação profética, né? A gente viu aqui a figura de Elias, né, a figura de Eliseu, então, a figura de Acabe, a figura de Jezabel, a figura de Naamã, né, histórias marcantes aí. E a gente chega então no capítulo 14 de 2 Reis. Amém, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua graça derramada sobre nós e pedimos a Deus que o Senhor mais uma vez nos dê espírito de sabedoria e revelação, do pleno conhecimento da tua vontade. Nos faça, ó Deus, crescer e amadurecer, a fim de que alcancemos, ó Deus, a varonilidade, a maturidade, a estatura de Cristo, e que todos vejam em nós uma tradução daquilo que o Senhor é. Nós oramos em nome de Cristo de Nazaré. Amém e amém. Segunda Reis 14 diz assim: no segundo ano do reinado de Joás, filho de Joacás, em Israel, Amazias, filho de Joás, se tornou rei de Judá. Rei de Judá. Quando isso aconteceu, Amazias tinha 25 anos. Ele reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã e era da cidade de Jerusalém. Amazias fez o que é agradável a Deus, o Senhor, porém não foi tão correto como seu antepassado, o rei Davi. Pelo contrário, fez aquilo que seu pai Joás havia feito. Ele não derrubou os lugares pagãos de adoração, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e queimar incenso nesses lugares. Assim que se firmou no poder, Amazias mandou matar os oficiais que haviam assassinado seu pai, o rei. No entanto, não matou os filhos deles, mas seguiu o que o Senhor havia mandado na lei de Moisés. Os pais não serão mortos por causa de crimes cometidos pelos filhos, nem os filhos por causa de crimes cometidos pelos pais. Uma pessoa será morta somente como castigo pelo crime que ela mesma cometeu. 1 minuto. No Vale do Sal, Amazias matou 10.000 soldados no país de Edom. Ele conquistou na guerra a cidade de Selá e pôs nela o nome de Jocteel, e assim é conhecida até hoje. Então Amazias mandou mensageiros ao rei Jeoás de Israel, desafiando para uma batalha. Mas o rei Jeoás respondeu assim: uma vez um espinheiro nos montes Líbanos mandou a seguinte mensagem para um cedro: dê a sua filha em casamento para o meu filho. Mas um animal selvagem passou por ali e pisou em cima do espinheiro. De fato, você, Amazias, venceu os edomitas, e por isso está todo orgulhoso. Alegre-se com a sua fama e fique em casa. Para que arranjar um problema que trará somente a desgraça para você e para o seu povo? Mas Amazias não quis atendê-lo. Então o rei Jeoás saiu com seus soldados e lutou contra ele em Bet-Semes, na região de Judá. O exército de Amazias foi derrotado, e todos os seus soldados fugiram para casa. Jeoás prendeu Amazias em Bet-Semes. Avançou para Jerusalém e derrubou as muralhas da cidade, desde o portão de Efraim até o portão da esquina, um trecho de mais ou menos 200 metros. Ele pegou toda a prata e todo o ouro que achou, pegou todos os objetos do templo e todos os tesouros do palácio, e também levou reféns, e voltou para Samaria. Todas as outras coisas que Joás
fez e também a sua coragem na batalha contra o rei Amazias de Judá estão escritas na história dos reis de Israel. Joás morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, em Samaria, e o seu filho Jeroboão II ficou no lugar dele como rei. O rei Amazias de Judá viveu 15 anos depois da morte do rei de Israel, Jeoás, filho de Jeoacás. Todas as outras coisas que Amazias fez estão escritas na história dos reis de Judá. Houve uma conspiração em Jerusalém para matar Amazias, e por isso ele fugiu para a cidade de Laquis. Mas os seus inimigos o seguiram até lá e o mataram. O seu corpo foi levado de volta para Jerusalém num cavalo e foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi. Então o povo pôs no seu lugar como rei o seu filho Uzias, que tinha 16 anos de idade. Depois da morte de seu pai, Uzias reconquistou e construiu de novo a cidade de Elate. No ano 15 do reinado de Amazias, filho de Joás em Judá, Jeroboão II, filho de Jeoás, se tornou rei de Israel e governou 41 anos em Samaria. Jeroboão II fez coisas erradas, que não agradam a Deus, o Senhor. Não abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Jeroboão II conquistou de novo o território que havia sido de Israel, desde a subida de Amate do norte até o Mar Morto no sul. O Senhor, o Deus de Israel, havia prometido isso por meio do seu servo, o profeta Jonas, filho de Amitai, que era de Gat-Hefer. O Senhor Deus viu o terrível sofrimento dos israelitas, mas não havia ninguém mesmo que os ajudasse. Mas o Senhor não tinha intenção de destruir o povo de Israel completamente para sempre. Por isso, ele os livrou por meio do rei Jeroboão II. Todas as outras coisas que Jeroboão II fez, o seu poder e como ele lutou e como conquistou de novo a cidade de Damasco e Amate para Israel, tudo está escrito na história dos reis de Israel. Jeroboão II morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, e o seu filho Zacarias ficou no lugar dele como rei. No ano 27 do reinado de Jeroboão II de Israel, Uzias, filho de Amazias, se tornou rei de Judá. Você está percebendo mais uma vez aqui o paralelo entre as tribos do norte e as tribos do sul. Durante o reinado do rei Jeroboão II de Israel. Israel, quando fala reinou sobre Israel, está falando tribos do norte, as 10 tribos de Israel, certo? E tudo que falar de Davi é tribos do sul, ok? Então, Uzias, filho de Amazias, se tornou rei de Judá com a idade de 16 anos. Ele governou 52 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jecolias e era da cidade de Jerusalém. Seguindo o exemplo do seu pai, Uzias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Ou seja, sempre que você encontrar alguém que agrada a Deus, está falando de tribos do sul, ok? Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos. E o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso naqueles lugares. O Senhor Deus feriu o rei Uzias, e ele ficou sofrendo de uma doença contagiosa na pele até o fim da sua vida. Ele morava numa casa separada, e era o seu filho Jotão quem cuidava das coisas do governo e reinava no país. Todas as outras coisas que Uzias fez estão escritas nas histórias dos reis de Judá. Uzias morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis da cidade de Davi, e o seu filho Jotão ficou no lugar dele como rei. No ano 38 do reinado de Uzias de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão II, se tornou rei de Israel. Israel, tribos do norte. E governou 6 meses em Samaria, como aqueles que haviam sido reis antes dele. Zacarias fez coisas erradas, que não agradam a Deus o Senhor. Ele não abandonou aqueles mesmos pecados que o rei Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Salum, filho de Jabes, fez uma revolta contra o rei Zacarias, matou-o na cidade de Ibleão e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Zacarias fez estão escritas na história dos reis de Israel. E assim foi cumprida a promessa que o Senhor havia feito ao rei Jeú. Os seus descendentes serão reis de Israel até a 4ª geração. No ano 39 do reinado de Uzias de Judá, Salum, filho de Jabes, se tornou rei de Israel e governou 1 mês em Samaria. Menahem, filho de Gadi, foi da cidade de Tirza até Samaria, matou Salum e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Salum fez e também a história da sua revolta, tudo está escrito na história dos reis de Israel. Menahem destruiu a cidade de Tapuá, matou seus moradores e arrasou a região vizinha até Tirza.
Ele fez isso porque a cidade não se entregou a ele. Menahem mandou rasgar a barriga de todas as mulheres grávidas. Meu Deus. No ano 39 do reinado de Uzias de Judá, Menahem, filho de Gadi, se tornou rei de Israel e governou 10 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas, que não agradam a Deus o Senhor. Nunca abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Tiglat-Pileser, rei da Assíria, invadiu a terra de Israel e Menahem lhe entregou 34 toneladas de prata para que lhe ajudasse a se firmar no poder. Para conseguir esse dinheiro, Menahem obrigou os homens ricos de Israel a contribuírem com 50 barras de prata cada um. E assim Tiglat-Pileser voltou para a sua terra. Todas as outras coisas que Menahem fez estão escritas na história dos reis de Israel. Ele morreu e foi sepultado, e o seu filho Pecaías ficou no lugar dele como rei. No ano 50 do reinado de Uzias de Judá, Pecaías, filho de Menahem, se tornou rei de Israel e governou 2 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus o Senhor e nunca abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Um oficial do exército de Pecaías, chamado Peca, filho de Remalias, junto com 50 homens de Gileade, fez uma revolta, matou Pecaías na fortaleza do palácio de Samaria e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Pecaías fez estão escritas na história dos reis de Israel. No ano 52 do reinado de Uzias de Judá, Peca, filho de Remalias, se tornou rei de Israel e governou 20 anos em Samaria. Você imagina se ele vai fazer coisa boa? Não, né? Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus. Tribos do norte, tá vendo? O Senhor, e nunca abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Foi durante o reinado de Peca que Tiglat-Pileser, rei da Assíria, conquistou a cidade de Ijon, Abel, Bet-Macá, Janoa, Quedes, Azor e as regiões de Gileade, Galileia e Naftali, e também os seus moradores como prisioneiros para a Síria. No ano 20 do reinado de Jotão, filho de Uzias, como rei de Judá, Oséias, filho de Elá, fez uma revolta contra o rei Peca, matou e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Peca fez estão escritas na história dos reis de Israel. No segundo ano do reinado de Peca, filho de Remalias, como rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, se tornou rei de Judá, com a idade de 25 anos. Ele governou 16 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Seguindo o exemplo de Uzias, o seu pai, Jotão fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos e o povo continuou a oferecer sacrifícios e queimar incenso naqueles lugares. Foi Jotão quem construiu o portão norte do templo. Todas as outras coisas que Jotão fez estão escritas na história dos reis de Judá. Foi durante o reinado dele que pela primeira vez o Senhor mandou Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel, atacar Judá. Jotão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi, e o seu filho Acás ficou no lugar dele como rei. No ano 17 do reinado de Peca, filho de Remalias em Israel, Acás, filho de Jotão, se tornou rei de Judá. Acás começou a reinar quando tinha 20 anos de idade. Ele governou 16 anos em Jerusalém. Acás não viu o bom exemplo do seu antepassado, o rei Davi. Pelo contrário, fez o que não agrada o Senhor seu Deus e seguiu o exemplo dos reis de Israel. Ele chegou até a oferecer o próprio filho queimando como oferta aos ídolos, seguindo o nojento costume dos povos que o Senhor havia expulsado da terra prometida, conforme os israelitas avançavam. Está percebendo o caos aqui? Nós estamos falando do rei de Israel. Nós estamos falando do rei do povo de Deus. A mistura está tão grande que eles adotam a cultura religiosa dos outros deuses, dos outros povos. E agora, Deus nunca pediu sacrifício humano, mas agora o rei sacrificou o seu próprio filho como oferta. Acás ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos lugares pagãos de adoração.
nos morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra. Rezim, rei da Síria, e o rei Peca de Israel atacaram e cercaram a cidade de Jerusalém, porém não puderam derrotar Acaz. Nessa mesma época, o rei de Edom reconquistou a cidade de Elate e expulsou os judeus que moravam lá. Os edomitas foram para Elate e ainda moram lá. Acaz mandou alguns mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, para entregarem a ele essa mensagem. Acaz mandou alguns mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, para entregarem a ele essa mensagem. Eu sou seu criado e seu filho. Venha me salvar dos reis da Síria e de Israel, que estão me atacando. Acaz pegou a prata e o ouro do templo e o tesouro do palácio, e mandou de presente ao rei da Síria. Em resposta ao pedido de Acaz, o rei da Síria marchou com seu exército para a cidade de Damasco, conquistou-a, matou o rei Rezim e levou o povo para Kir como prisioneiro. O rei Acaz foi a Damasco para se encontrar com o rei Tiglat-Pileser e viu o altar que havia ali. Então mandou para o sacerdote Urias o desenho e o modelo do altar com todos os detalhes. E Urias construiu um altar seguindo todas as instruções que o rei Acaz havia mandado de Damasco, e terminou o trabalho antes que Acaz voltasse. Ao chegar de Damasco, Acaz viu que o altar estava pronto, e então queimou sobre ele sacrifícios de animais, ofertas de cereais, e derramou em cima dele uma oferta de vinho e o sangue de uma oferta de paz. O altar de bronze, que era dedicado ao Senhor, ficava entre o novo altar e o templo, e por isso Acaz o mudou para o lado norte do seu novo altar. Então deu a Urias a seguinte ordem: use esse meu altar grande para as ofertas que são completamente queimadas de manhã, e para a oferta de cereais da tarde, para as ofertas que são completamente queimadas e as ofertas de cereais do rei e do povo, e também para as ofertas de vinho do povo. Derrame sobre o altar o sangue de todos os animais que forem sacrificados, mas deixe o altar de bronze a fim de que eu o use para adivinhações. E Urias fez o que o rei mandou. O rei Acaz desmontou as carretas de bronze que eram usadas no templo e tirou as bacias que estavam em cima delas. Tirou também o tanque de bronze de cima das costas dos 12 touros e colocou-o sobre uma base de pedra. E para agradar o rei da Assíria, Acaz também tirou do templo a plataforma onde ficava o trono real e fechou a entrada particular por onde os reis entravam no templo. Todas as outras coisas que o rei Acaz fez estão escritas na história dos reis de Judá. Acaz morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi. E o seu filho, Ezequias, ficou no lugar dele como rei. No ano 12 do reinado de Acaz de Judá, Oséias, filho de Elá, se tornou rei de Israel e governou 9 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas, não agradam a Deus o Senhor, porém, não tanto quanto os reis que governavam Israel antes dele. O rei Salmaneser da Síria fez guerra contra ele. Oséias foi dominado por Salmaneser e lhe pagava um imposto todos os anos. Mas certo ano, Oséias mandou alguns mensageiros a So, rei do Egito, pedindo a sua ajuda, e parou de pagar imposto anual à Síria. Quando Salmaneser soube dessa revolta, mandou prender Oséias e colocá-lo na prisão. Então Salmaneser invadiu Israel e cercou a cidade de Samaria no 3º ano do cerco, que era o 9º ano do reinado de Oséias. O rei da Síria conquistou a cidade de Samaria e levou os israelitas para a Síria como prisioneiros. Ele mandou que alguns fossem morar na cidade de Ala, outros perto do rio Abor, que fica no distrito de Gozã, e ainda outros nas cidades da Média. A cidade de Samaria foi conquistada porque os israelitas pecaram contra o Senhor seu Deus, que os havia livrado de Faraó, rei do Egito, e os havia tirado para fora daquele país. Eles adoraram outros deuses, seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado, conforme eles avançavam, e seguiam também os costumes adotados pelos reis de Israel.
os israelitas fizeram coisas que o Senhor seu Deus não aprova. Eles construíram lugares pagãos de adoração em todas as suas cidades, desde o menor povoado até a maior cidade. Em todos os morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra, eles levantaram colunas dos deus Baal e postes da deusa Será. E também queimaram incenso em todos os altares pagãos, seguindo o costume dos povos que o Senhor havia expulsado da terra prometida. Eles provocaram a ira de Deus, o Senhor, com todas as coisas más que fizeram, e adoraram ídolos, coisa que o Senhor havia proibido. O Senhor Deus havia mandado mensageiros e profetas darem o seguinte aviso a Israel e a Judá: abandone os seus maus caminhos e obedeçam aos meus mandamentos, que estão na lei, que eu dei aos seus antepassados e entreguei a você por meio dos meus servos, os profetas. Mas os israelitas do reino do norte não quiseram obedecer. Foram teimosos com os seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o Deus deles. Eles não quiseram obedecer aos seus ensinamentos e não guardaram a aliança que ele tinha feito com seus antepassados e desprezaram os avisos dele. Adoraram ídolos sem valor e desse modo eles mesmos ficaram sem valor. Seguiram os costumes das nações vizinhas, desobedecendo a ordem que o Senhor tinha dado para que não as imitasse. Eles desobedeceram a todas as leis do Senhor seu Deus e fizeram 2 touros de metal para adorar. Também fizeram um poste da deusa Será, adoraram as estrelas e serviram o deus Baal. Queimaram seus filhos e filhas como sacrifício a deuses pagãos. Consultaram médios e adivinhos e fizeram coisas erradas que o Senhor não aprova. E por isso ele ficou irado com eles. O Senhor ficou tão irado que os expulsou da sua presença, deixando somente o reino de Judá. Mas mesmo o povo de Judá não obedeceu às leis do Senhor seu Deus. Eles imitaram os costumes adotados pelo povo de Israel. Por isso o Senhor rejeitou todos os descendentes de Israel, ele os castigou, entregando-os a inimigos cruéis, e no fim os expulsou da sua presença. Depois que o Senhor Deus separou Israel de Judá, os israelitas colocaram Jeroboão, filho de Nebate, como seu rei. Jeroboão os fez abandonar o Senhor e os levou a cometer um terrível pecado. Os israelitas seguiram Jeroboão e continuaram a praticar todos os pecados que ele havia cometido, até que finalmente o Senhor os expulsou da sua presença, como havia avisado por meio dos seus servos os profetas. E assim o povo de Israel foi levado para o cativeiro na Assíria, onde eles moram até hoje. Você entendeu o resumo aqui? Todos esses pecados, durante todos esses anos, durante o reinado de todos esses reis, faz com que o império assírio, a Assíria, venha agora e escravize Israel. Deus havia falado lá para Abraão, Deus havia falado para Moisés, Deus havia falado para Josué, Deus havia falado por meio do profeta Samuel, Deus havia falado para Salomão, Deus havia falado para Davi, Deus havia falado para Roboão e Jeroboão. E depois aí de Jeroboão e Roboão que o reino se divide, então todos esses reis Deus levanta profeta para falar para eles: se vocês não se atentamente ouvirem a lei e obedecerem meus mandamentos, eu virei com a chuva do céu e abençoarei vocês. Benditos serão na cidade, benditos serão no campo. Tudo que vocês se tentarem fazer serão bem-aventurados e tal. A bênção virá sobre vocês. Mas se vocês não ouvirem o meu mandamento, a terra de vocês vai secar, a chuva não virá sobre as suas plantações, os seus filhos serão pedintes. Ou seja, tudo isso Deus falou o tempo inteiro para eles. Você está vendo aqui 20 reinados. E vocês estão contemplando a história aqui de 20 reis do norte e 20 reis do sul de Israel. E eles fazendo constantemente o que era mal diante do Senhor. Isso tudo, essa degradação moral, religiosa aqui, culmina no quê? Eles se desviaram tanto que Deus permitiu agora eles serem escravizados pelo império da Síria. Certo? É isso que vai acontecer agora. E Deus vai usar esse tempo aqui para tratar o povo de Israel, para que eles se arrependam.
Ok? Deus havia avisado. E agora, os assírios, eles vão morar em Israel. 24. O rei da Assíria trouxe gente das cidades da Babilônia. Cutá, Iva, Amate, Sefarvaim, e os fez morar nas cidades de Samaria, em lugar dos israelitas que haviam sido levados como prisioneiros. Então, peraí. Eles foram levados como prisioneiros e as cidades deles foram habitadas agora por babilônios, cutitas, ivitas, amatitas, serfaitas. Ok? Esses assírios tomaram posse daquelas cidades e ficaram morando ali. Quando foram morar lá, eles não adoravam a Deus, o Senhor, e por isso ele mandou leões que mataram alguns deles. O rei da Assíria ficou sabendo que as pessoas que ele havia mandado morar nas cidades de Samaria não conheciam a lei do Deus daquela terra. E por isso esse Deus havia mandado leões que estavam matando aquelas pessoas. Então o rei deu a seguinte ordem: mandem de volta um dos sacerdotes que nós trouxemos como prisioneiros. Faça com que ele volte e fique morando lá para ensinar o povo a lei do Deus daquela terra. Deus é perfeito, né? Eles tinham levado todo mundo prisioneiro. Mas agora Deus enviou, porque a terra também era do Senhor. Os inimigos estavam morando lá, mas a terra também era do Senhor. Então agora, os inimigos veem que estão sendo devorados, né, por leões, e aí eles pedem, diz então para aqueles prisioneiros que foram levados aqui, que eles enviem sacerdotes de volta, para nós saber o que a gente pode fazer com essa terra, o que não pode fazer, para que não venha maldição sobre nós. Então, um sacerdote israelita que havia sido levado à cidade de Samaria e ficou morando em Betel, onde ensinava o povo como adorar a Deus. Então, um sacerdote israelita que havia sido levado da cidade de Samaria foi e ficou morando em Betel, onde ensinava o povo como adorar a Deus, o Senhor. Mas o povo que ficou morando no território de Samaria continuou a fazer os seus próprios ídolos e os colocou nos santuários que os samaritanos haviam construído. Cada povo, nas cidades onde estava morando, fez os seus próprios ídolos. Isto é, o povo da Babilônia fez imagens do deus Sucote e Benote. O povo de Cutá, imagem de Nergal. O povo de Amate, imagem de Azima. O povo de Iva, imagem de Nibás e Tartaque. E o povo de Sefarvaim queimava os seus filhos em sacrifício aos deuses de Adrameleque e Anameleque. Esses povos também adoravam a Deus, o Senhor, mas ao mesmo tempo escolhiam no meio deles todos os tipos de pessoas para servirem como sacerdotes nos lugares pagãos de adoração e para oferecerem sacrifícios por eles naqueles lugares. E assim, eles adoravam o Senhor, mas também adoravam seus próprios deuses de acordo com os costumes dos países de onde tinham vindo. Até hoje, eles continuam com seus antigos costumes. Eles não adoram a Deus, o Senhor, nem obedecem às leis e aos mandamentos que ele deu aos descendentes de Jacó, a quem tinha dado o nome de Israel. O Senhor havia feito uma aliança com eles e havia ordenado o seguinte: não adorem outros deuses, não se ajoelhem diante deles, não os sirvam, nem ofereçam sacrifícios a eles. Obedeçam a mim, o Senhor, que tirei vocês do Egito, com grande poder e força. Ajoelhem-se diante de mim e ofereçam sacrifícios a mim. Obedeçam sempre às leis e aos mandamentos que escrevi para vocês. Não adorem outros deuses, nem esqueçam a aliança que fiz com vocês. Adorem a mim, o Senhor, o Deus de vocês, e eu os livrarei de todos os seus inimigos. Mas esses povos não atenderam e continuaram a seguir os seus velhos costumes. E assim, eles adoravam a Deus, o Senhor, mas também adoravam os seus ídolos. E até hoje, os seus descendentes continuam a fazer a mesma coisa. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Ezequias tinha 25 anos de idade. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Seguindo o exemplo de seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada ao Senhor. Ele destruiu os lugares pagãos de adoração, quebrou as colunas do deus Baal e derrotou os postes da deusa Aserá. Também fez em pedaços a cobra de bronze que Moisés havia feito e que era chamada de Neustã. Até aquela época, o povo de Israel queimava incenso em honra dela. Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel. Judá nunca teve rei como ele, nem antes
nem depois daquela época. Uau! Ezequias ficou ligado com o Senhor e nunca desobedeceu a ele, mas guardou cuidadosamente todos os mandamentos que o Senhor Deus tinha dado a Moisés. Por isso, o Senhor estava com ele, e ele teve sucesso em tudo o que fez. Aleluia! Ezequias se revoltou contra o rei da Síria e não quis ser dominado por ele. Venceu os filisteus, invadiu o seu território, desde o menor povoado até a maior cidade, e atacou a cidade de Gaza e a região ao seu redor. Irmãos, um parênteses aqui. Você percebe que quando fala aqui a cidade de Gaza, estão falando lá da região de Israel. Tanto você ouve falar aí, Gaza, Palestina, certo? Tudo, só lembrando aqui, tudo acontece naquela região, certo? E você vai ver aqui que a região até hoje é a mesma coisa. Israel, Judá, Jerusalém para um lado, e do lado de lá é a terra dos filisteus, que eram as terras dos filisteus, para lá da região de Gaza, ok? Então, é tudo naquela região que tem conflito até hoje. No 4º ano do reinado de Ezequias, que era o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, o rei Salmaneser da Síria invadiu Israel e seu exército cercou a cidade de Samaria. No 3º ano do cerco de Samaria, Samaria foi conquistada. Isso aconteceu no 6º ano do reinado de Ezequias, que era o 9º ano do reinado de Oséias. O rei da Síria levou os israelitas como prisioneiros para a sua terra. Mandou que alguns deles fossem morar na cidade de Ala, outros perto do rio Abor, no distrito de Gozã, e ainda outros nas cidades da Média. Essas coisas aconteceram porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, o Deus deles, mas quebraram a aliança que o Senhor havia feito com eles e desobedeceram todas as leis dadas por Moisés, servo do Senhor. Eles não quiseram atender, nem obedecer. Pastor, mas a gente está vendo agora, de novo, está repetindo. Eles estão invadindo, então o império da Síria está levando Israel. Não, mas estava contando das tribos do norte, agora está contando das tribos do sul. Certo? Está contando a mesma coisa. O império assírio veio e tomou as tribos do norte, e paralelo a isso, o império assírio veio e tomou as tribos do sul e levou todo Israel cativo. Certo? Está contando sempre duas histórias paralelas aqui. No ano 14 do reinado de Ezequias de Judá, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades de Judá, que eram cercadas de muralhas, e as conquistou. Ezequias mandou uma mensagem a Senaqueribe, que estava em Laquis. A mensagem foi esta: eu errei, por favor saia do meu país, e eu pagarei tudo que o Senhor exigir. O rei mandou uma resposta dizendo que Ezequias devia lhe mandar 10.000 quilos de prata e 1.000 quilos de ouro. Então Ezequias mandou para ele toda a prata do templo e do tesouro do palácio. Meu Deus. Olha o seguinte. Olha isso. Então Ezequias mandou para ele toda a prata do templo. Que templo é esse, meus irmãos? Você está entendendo? Acabou. O templo está sendo destruído agora. Arrancou a prata. Bom, tanto é que eles já haviam sido levados, né? Como prisioneiros. E agora alguns ficam ainda morando lá. E aí ele diz o seguinte: manda. Qual foi o rei aqui? Senaqueribe, o rei da Síria, atacou a cidade de Judá, que era cercada de muralhas, e conquistou. Ezequias mandou uma mensagem que estava em Laquis. A mensagem foi essa: eu errei, por favor saia do meu país e eu pagarei tudo que o Senhor exigir. Ou seja, pedindo para a Síria sair dali, para não atacar eles. O rei mandou uma resposta dizendo: devia mandar 10.000 quilos de prata e 1.000 quilos de ouro. Então Ezequias mandou para ele toda a prata do templo e do tesouro do palácio. Ele também arrancou o ouro das portas do templo. Que templo é esse? Quem tinha erguido esse templo? Salomão. Certo? E o palácio que Salomão morava, lembra? Então agora está sendo desconstruído aqui, né? Ele também arrancou o ouro das portas do templo e o ouro com que ele mesmo havia revestido as batentes, e mandou tudo para Senaqueribe. Mas o rei da Síria mandou de Laquis um grande exército para atacar Ezequias em Jerusalém. O exército era comandado pelos seus 3 mais altos oficiais. Quando chegaram a Jerusalém, eles ocuparam a estrada onde os tintureiros trabalham.
perto do canal que traz água do açude de cima. Então os oficiais mandaram chamar o rei Ezequias, e 3 autoridades de Judá saíram para falar com eles. Eram Eliaquim, filho de Ilquias, que era o encarregado do palácio, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, que era o conselheiro do rei. Um dos oficiais assírios lhe disse: leve para Ezequias essa mensagem do grande rei, o rei da Síria. Em que você está baseando a sua confiança? Você está pensando que as palavras podem tomar o lugar da experiência militar e da força? Quem você pensa que vai ajudá-lo na sua revolta contra o rei da Síria? Você está confiando na sua ajuda do Egito? Mas isso é o mesmo que usar um caniço como bengala. Isto é, ele vai quebrar e furar a sua mão. Assim é Faraó, rei do Egito, para aqueles que confiam nele. Ou por acaso você vai me dizer que confia no Senhor seu Deus? E não foram os santuários e os altares do Senhor que Ezequias destruiu quando mandou que o povo de Judá e de Jerusalém adorasse somente no altar de Jerusalém? Eu vou fazer um trato com você em nome do rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos e se você puder arranjar homens suficientes para montá-los. Você não poderia vencer nem o oficial assírio menos graduado. E, no entanto, espera que os egípcios lhe mandem carros de guerra e cavalaria. Você pensa que eu ataquei e destruí o seu país sem a ajuda de Deus, o Senhor? Foi ele mesmo quem me mandou atacá-lo e destruí-lo. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao oficial: fale em aramaico, pois nós entendemos. Não fale em hebraico, pois todas as pessoas que estão nas muralhas estão escutando. Ele respondeu: vocês pensam que o rei me mandou dizer todas essas coisas somente para vocês e para o seu rei? Não foi só isso. Eu estou falando também com as pessoas que estão sentadas nas muralhas e que terão de comer as suas próprias fezes e beber a sua própria urina, e vocês também vão fazer isso. Então o oficial ficou de pé e gritou em hebraico: escutem o que o grande rei, o rei da Síria, está dizendo a vocês. Ele mandou avisar que não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá salvá-los. E não deixe que ele os convença a confiar em Deus, o Senhor. Não pense que o Senhor os salvará, e não deixará que o nosso exército assírio conquiste a cidade de vocês. Não dê atenção a Ezequias. O rei da Síria manda que vocês saiam da cidade e se entreguem. Vocês terão licença para comer uvas das suas próprias parreiras e figo das suas figueiras, e para beber água dos seus próprios poços, até que o rei os leve para morar num país parecido com o de vocês, onde há plantações de uvas para fazer vinho e onde há trigo para fazer pão. É uma terra de oliveiras, azeite e mel. Se fizerem o que ele está mandando, vocês não morrerão, mas viverão. Não deixe que Ezequias os engane, fazendo vocês pensarem que o Senhor vai salvá-los. Será que os deuses das outras nações as salvaram do rei da Síria? Onde estão agora os deuses de Amate, de Arpade? Onde estão os deuses de Serfavaim, de Ena e de Iva? Será que os deuses de Samaria salvaram Samaria do meu poder? Quando foi que os deuses de todos esses países os salvaram do nosso rei? O que é então que faz vocês pensarem que o Senhor pode salvar Jerusalém do poder dele? Mas o povo ficou calado. De acordo com a ordem do rei Ezequias, eles não disseram nenhuma só palavra. Então Eliaquim, Sebna e Joá rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e foram contar ao rei aquilo que o oficial assírio tinha dito. Assim que o rei Ezequias ouviu o que eles contaram, rasgou as suas próprias roupas em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e foi para o templo do Senhor. Ele mandou que Eliaquim, o encarregado do palácio, Sebna, o escrivão e os sacerdotes mais velhos fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Eles também estavam vestindo roupas de pano grosseiro. A mensagem que o rei mandou entregar a Isaías foi esta: hoje é o dia de sofrimento, nós estamos sendo castigados e estamos sendo envergonhados. Somos como uma mulher que está para dar à luz, mas não tem forças para isso. O rei da Síria nos mandou o chefe do seu exército para insultar o Deus vivo. Que o Senhor nosso Deus escute esses insultos e castigue quem nos disse. Portanto, ore a Deus pelas pessoas do nosso povo que ainda estão vivas. Os funcionários do rei Ezequias levaram a mensagem e Isaías mandou essa resposta. O Senhor Deus diz que o Senhor não deve deixar que os assírios o assustem, dizendo que Deus não pode salvá-lo.
Deus vai fazer o rei assírio ouvir uma notícia que o fará voltar para a terra dele. E Deus vai fazer com que ele seja morto ali. Uau! O oficial assírio soube que o rei da Assíria havia saído de Laquis e estava lutando contra a cidade de Líbina. Então foi até lá para falar com ele. Os assírios souberam que o exército dos egípcios, comandado pelo rei Tiraca, da Etiópia, vinha vindo para atacá-los. Quando o rei da Assíria soube disso, mandou uma carta para o rei Ezequias de Judá. A carta dizia assim: o seu Deus, em quem você confia, lhe diz que Jerusalém não vai cair nas minhas mãos. Mas não deixe que ele os engane. Você já ouviu falar daquilo que um rei assírio faz com qualquer país que ele resolve destruir? Por acaso você pensa que poderá escapar? Os meus antepassados destruíram a cidade de Gozã, Arã e Rezefe, e mataram o povo de Deus, o povo de Éden, que morava em Telassar, e nenhum dos seus deuses os pôde salvar. Onde estão os reis da cidade de Amate, Arpade, Serfavaim, Ena e Iva? O rei Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então foi até o templo, pôs a carta ali na presença de Deus o Senhor e orou assim: ó Senhor, Deus de Israel, que está sentado no seu trono, que fica acima dos querubins. Só tu és Deus e governas todos os reinos do mundo. Tu fizeste os céus e a terra. Ó Senhor, olha para o que está acontecendo com a gente. Escuta todas as coisas que Senaqueribe está dizendo a fim de insultar a ti, o Deus vivo. Todos nós sabemos, ó Senhor, que os reis da Síria destruíram muitas nações, arrasaram as suas terras e queimaram os seus deuses, que não eram deuses de verdade, e sim imagens de madeira e de pedra feitas por mãos humanas. Agora, ó Senhor, nosso Deus, salva-nos dos assírios, para que todas as nações do mundo fiquem sabendo que só tu, ó Senhor, és Deus. Então Isaías mandou uma mensagem para o rei Ezequias. Nela, ele dizia que em resposta à oração do rei, o Senhor, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: a cidade de Jerusalém ri e caçoa de você, Senaqueribe. Contra quem você pensa que falou? Para quem você olhou com orgulho? A quem você pensa que ofendeu e insultou? Você fez tudo isso contra mim, o santo Deus de Israel. Você me mandou os seus mensageiros para se gabarem de que com os seus muitos carros de guerra você conquistou as mais altas montanhas do Líbano. Você se gabou de ter cortado os mais altos cedros e os melhores ciprestes, e de ter chegado até os lugares mais distantes das lindas florestas. Você se gabou de ter cavado poços em terras estrangeiras e de ter bebido da água deles. Gabou-se também de que os pés dos seus soldados fizeram cercar o Nilo. Por acaso você não sabe que fui eu que planejei tudo isso há muito tempo e agora fiz tudo acontecer? Eu dei a você o poder de fazer cidades cercadas de muralhas virarem montões de entulho. Por isso, os seus moradores ficaram fracos e ainda cheios de medo e de vergonha. Eles ficaram como o capim do campo e a erva verde, e como a erva que cresce nos telhados, quando o vento quente do leste sopra e os faz secar. Mas eu o conheço muito bem, sei o que você faz e aonde vai. Sei que você me odeia. Eu soube do seu ódio, do seu orgulho. Agora vou pôr uma argola no seu nariz. Uau! E um freio na sua boca. E farei você voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Depois Isaías disse ao rei Ezequias: este é o sinal daquilo que vai acontecer neste ano e no ano que vem. Vocês terão para comer somente aquilo que nascer por si mesmo, sem ser plantado. Mas no ano seguinte, vocês poderão semear e colher cereais, plantar parreiras e comer as uvas. As pessoas de Judá que não tiverem morrido vão florescer como plantas que firmaram as suas raízes na terra e dão frutas. Pois ficará gente em Jerusalém e no Monte Sião, porque o Senhor Deus resolveu fazer com que isso aconteça. Isaías continuou: portanto, o Senhor Deus diz o seguinte a respeito do rei da Síria: ele não entrará na cidade e não atirará uma só flecha contra ela. Nenhum soldado do escudo chegará perto da cidade. Nenhum soldado com escudo chegará perto da cidade, e não serão construídas rampas de ataque ao redor dela. O rei da Síria vai voltar pelo mesmo caminho por onde veio, sem ter entrado na cidade.
Eu defenderei e protegerei essa cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Eu, o Senhor, falei. Naquela noite, o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185.000 soldados. De manhã, os que sobraram viram os mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, se retirou, voltou para Nínive e ficou lá. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu Deus, Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Cerezer o mataram à espada e fugiram para a terra de a terra de Ararat. Outro filho seu, chamado Esar-Adom, amém? É até aqui? É isso, né? Ok. A partir de amanhã o negócio vai melhorar um pouquinho. Eu falei para você que o livro de Reis era chapeira. É só problema e abandonaram Deus e foram dominados. Qual é a cena aqui? O povo de Deus está dominado pelos assírios. Estão novamente sendo escravizados, assim como foram no Egito, porque abandonaram Deus, o Senhor. Agora Deus vai usar todo esse contexto aqui, para corrigir o povo e para que eles se quebrantem e voltem aos caminhos do Senhor. Amém? Essa é a história dos reis de Israel. Agora é um tempo em que a desobediência leva à escravidão. A desobediência leva a ser dominado, né? Hoje é por um espírito, né? São espíritos. A desobediência. E é isso que aconteceu com o povo. Amém? Senhor Jesus, te agradecemos, a Deus, pela tua palavra, pela revelação por trás da letra. A Deus, nos leva, a Deus, a discernirmos aquilo que é a tua vontade e andar segundo, ó Deus, essa vontade. Queremos crescer em fé, em ousadia, em revelação, discernimento e submissão também à tua palavra. Nos levanta, Deus, como uma igreja atenta àquilo que está no teu coração, uma igreja de responsáveis que serve, ó Deus, o amor que serve, o amor, ó Deus, que se propõe, se dispõe a servir, ó Deus, os seus irmãos. Nos dê esse coração, nos dê, ó Deus, essa virtude, nos faça crescer em fé. Oramos em nome de Cristo de Nazaré. Amém e amém. Amém, querido? Uma boa tarde para você, um bom domingo. Amém. Aproveite aí esse domingo, ok? E já vai organizando as coisas. Vá atrás. Hoje é dia de você fazer isso para não ficar corrido durante a semana, ok? Para você se preparar aí pro Remacamp. Vá atrás de cadeira caso você não tenha, colchão, colchonete, barraca, enfim, organize isso. Estamos aqui no Monte, você também aí do GC pode organizar um carro e dar um pulo aqui, tá? Já pega uma galinha pela estrada aí, já traz umas 2 penosas, né? A gente já depena aqui, já traz mais uma Coca-Cola que a gente faz um trabalho forte aqui. Você fica ali sentado, a gente toca um fogo e a gente faz um sacrifício aqui forte. Agrada a Deus e agrada a todos nós também. Amém. Sempre lembrando que hoje, sabe por que não fazemos mais trabalhos, queridos? Porque o trabalho já foi feito na cruz do Calvário. Entendeu? Tem religiões ainda fazendo trabalho. Eles acham que ainda o sangue precisa ser derramado, não precisa mais. Porque o Cordeiro, ele tirou o pecado do mundo. Cristo Jesus, há 2000 anos atrás, removeu o pecado do mundo. Para aqueles que se submetem, aqueles que creem em seu nome. Ele tira, ele remove o poder do pecado. Amém? Por isso que hoje, os bichinhos, bom, eles podem morrer, mas assim, e nós podemos, né, desfrutar da gordura, tem que controlar, né? O cheirinho da gordura, mas é agradável ao Senhor e para nós também é agradável, né? Amém. Finalizamos também o jejum, né? Esses 7 dias aí, finalizamos esse tempo de jejum
E esse é o primeiro, né? De 6, acredito eu. Se não me trai a memória. 6. Não, tem mais. Não, são isso. Acredito que são 6 jejuns esse ano. 6 de 7 dias. Tá? É isso, né? 6 de 7. Tá. Amém. Então, grato a você pela unidade, né? Nós temos as nossas disciplinas espirituais. Amém? Vamos crescendo em revelação e sabedoria. Tem como. Isso aí é comprar ouro diante do Senhor. É comprar glória para a sua vida. Amém? Você quer crescer em Deus, quer romper no Senhor. É assim. Oração, jejum e a exposição à palavra de Deus. Amém? Grato. Mais uma vez, lembra aqui. Entre em contato aí com seus irmãos do GC. Organize-se. Faça a sua inscrição, caso você não tenha feito, por favor, tenho pedido isso, faça a sua inscrição rapidamente, você que foi convidado, faça a sua inscrição, para que nós precisamos dessa confirmação para já começar a organizar a compra dos insumos, tá? Então precisamos, irmão, por favor, me ajude aí. Tô pedindo, alguns é só isso, é só fazer o quanto antes, porque às vezes a pessoa, esqueci, não fiz, pô, mas nós estamos avisando e tem tanta coisa, que a partir dessa confirmação, tanta coisa que a gente já pode resolver, né? Até o espaço aqui, a gente está preparando, né? Então, faça sua inscrição o mais rápido possível, mais breve possível, tá bom? Mais uma vez, ótimo domingo para você. Essa semana aí vai ser mais uma semana especial. E, lembrando, que sexta-feira, alguns já subindo na sexta e outros até no sábado bem cedo, tá? Vão vir para o Monte Rema para o Rema Camp. Graça e paz. Para manter o protocolo, que a Antonella está por aqui pelo Monte Rema, eu vou dizer tchau, pai. Tá bom? Eu sei que você está guardando isso, né? Oh, Deus. A Tonton hoje, de certo, tá entregando o jejum dela. Ah, tá. Ela deve estar por ali. Espera essa parte aí. Tchau, pai. Tchau, pai. Nossa. Tchau, pai. Tchau, pai.